Vamos então abrir nossas Bíblias lá em Marcos 7, de 1 a 23. E hoje o tema da mensagem é o Evangelho e as tradições. O Evangelho e as tradições. Ok? Vocês acharam? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então, vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. 14. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Até aqui a palavra de Deus. Pai querido, mais uma vez pedimos que o Senhor nos ensine a amar o Senhor de todo o nosso coração e nos ensine a amar a Tua palavra para aprendermos a verdadeira religião, a vivermos o verdadeiro Evangelho. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Você tem vivido o verdadeiro Evangelho ou apenas
uma falsa religião. Quantas pessoas que estão na igreja foram batizadas, tomam a ceia, ajudam na igreja, mas na realidade não são cristãs de verdade? Ou então não vivem o verdadeiro evangelho em seus lares? Eu mesmo nasci em um lar cristão, né? Ou seja, meus pais já eram crentes muito antes de eu ser crente, muito antes de eu nascer, né? E eu convivi muitos anos da minha vida achando que era crente. Mas muitas vezes meu coração me enganava. E às vezes, e muitas vezes, eu vivia apenas uma falsa religião, achando que era crente, mas não vivia o verdadeiro evangelho, seguindo a tradição dos meus pais. Meus pais me obrigavam, e certamente me obrigavam, eles estavam certos quanto a isso, todo domingo, na EBD e no culto, eu precisava estar ali. Então, se eu chegasse para meu pai, no domingo de manhã, e falasse assim: pai, não quero ir para a igreja, qual que era a resposta do meu pai? Não existe escolha de não quero ir para a igreja. Você vai se trocar, você vai tomar um banho, você vai se trocar, e a gente vai para a igreja. Mas eu não quero ir. Não interessa se você quer ou não quer ir. E isso foi sendo uma tradição. Todo domingo era uma tradição. Era algo que eu deveria estar sempre ali, e algo que era comum para as nossas vidas. Ler a Bíblia. Era uma tradição ler a Bíblia. Todo domingo eu tinha que ler a Bíblia. Ou todos os dias eu tinha que ler a Bíblia. Isso era algo comum, porque era uma tradição em nossa família. No entanto, muitas vezes essa tradição, às vezes no meu coração, mais atrapalhava do que ajudava. Mas não era culpa da tradição, mas culpa do meu coração. E é isso que nós veremos então hoje. Quem convive com você pode dizer que você é um cristão só porque você segue uma tradição, ou porque você realmente demonstra isso em suas atitudes. Uma pessoa que convive com você no seu lar pode dizer que você é cristão verdadeiramente porque você segue uma tradição de ler a Bíblia, porque você segue uma tradição de ir para um culto, porque você segue a tradição de dizer que você é crente. Mas qual a sua diferença para um católico? Qual a sua diferença para um espírita? Qual a sua diferença para qualquer outra pessoa de qualquer outra religião que segue tradições? É isso que nós veremos então sobre o verdadeiro evangelho. O que acontece então nessa situação? Primeiramente, é que os discípulos não estavam guardando tradições. Olha o que diz versículos de 1 até o versículo 4. Diz então que os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. E eles viram que alguns dos discípulos de Jesus, não eram todos os discípulos, mas alguns, comiam pão com mãos impuras. Ou seja, eles pegavam o pão e simplesmente, sem lavar as mãos, eles comiam. Nossa, que nojo, né? Para nós, isso parece uma coisa... A gente já estranharia, não como você está comendo sem lavar as mãos. Já é uma coisa estranha. Mas vamos olhar aqui no restante. Eles não perguntam para Jesus por que os discípulos então fazem isso. No entanto, a gente tem que olhar para alguns detalhes aqui. Os fariseus, eles eram famosos, e nós conhecemos isso, nós sabemos isso dos fariseus. Eles adicionaram na lei 613 mandamentos, 613 ordens, regras, a mais do que a palavra de Deus. 613. Ou seja, era muito mandamento para coisas que a gente nem se lembrava, de tanta ordem, de tanta regra assim, que os judeus até hoje seguem. Até hoje, se você pesquisar na internet, muitos judeus seguem regras e mais regras e mais regras que não fazem sentido. Por exemplo, no sábado, um judeu não pode pegar um elevador.
Não pode pegar o elevador. Por quê? Porque apertar um botão significa trabalho. Então, se você mora no 7º andar do seu prédio, você não pode apertar, você não pode ir de elevador. O elevador ele é desativado. Ou eles contratam alguém para trabalhar que não seja judeu, para poder apertar o elevador, apertar o botão do elevador para você poder subir. Só que você subir de escada também é considerado trabalho, porque é considerado como exercício físico. Então, como que fica numa situação dessa? Nem eles sabem. Nem eles sabem. Agora, essas regras, essas tradições, estão na palavra de Deus? Não. São coisas a mais, adicionadas a mais na palavra, que são colocadas como regras após regras, que mais atrapalham do que ajudam. Os fariseus, então, eram famosos por causa disso, e essa era uma delas. Eles obrigavam as pessoas a lavarem as suas mãos todas as vezes que iam comer algo. Até aí tudo bem, né? A gente também coloca essa tradição. Eu espero que na sua casa também tenha essa tradição de você lavar as suas mãos antes de você comer. Eu espero que você tenha esse tipo de higiene também na sua vida. O problema não é só isso. O problema é que eles acreditavam que se você não lavasse as suas mãos antes de comer, as impurezas das suas mãos iriam entrar no seu corpo e te fazer pecar. Era por isso que eles estavam colocando essas regras. Então, esse lavar de mãos não era só higiene. Este lavar de mãos era cerimonial. Ou seja, você precisa lavar as suas mãos, porque se você não lavar as suas mãos, aquela impureza que entrar dentro de você vai ir para o seu coração e é por causa disso que você peca. Então a pessoa podia usar a desculpa o seguinte: não, mas eu pequei porque eu comi sem lavar as mãos. Não é culpa minha, mas eu pequei porque eu sem querer comi sem lavar as mãos. Perceba que isso se torna uma hipocrisia. A pessoa honrava com os lábios, mas não de fato com o seu coração. E aí achavam que quem não fizesse isso, e esse era o maior problema, quem não fizesse isso estaria pecando, ou o pecado entraria na vida daquela pessoa. Então, se você não lavar as mãos, você está pecando. Nós podemos falar isso? Não. Pode dizer, filho, se você não lavar as mãos, você está pecando. Posso dizer isso? Em certo sentido sim, porque ele vai estar te desobedecendo, né, a não lavar as mãos. Mas não no sentido de que aquelas impurezas vão entrar no corpo do seu filho, e aí por conta disso ele vai pecar. Então é sobre isso que acontece aqui nessa situação. Os discípulos não estavam guardando essas tradições que eram impostas pelos fariseus e que todos os judeus, por pura tradição, guardavam sobre isso. A gente vai falar sobre algumas tradições no final que a gente normalmente guarda também. Mas vamos continuar, que é a segunda maior parte do texto aqui, que é dos versículos de 5 ao 16, tá? Acontece aqui, primeiramente, um questionamento, que é no versículo 5, e depois a resposta de Jesus, 3 respostas de Jesus, nos versículos de 6 até o 16. Vamos olhar primeiramente, então, como Jesus exorta os fariseus de serem hipócritas. Primeiramente, a pergunta dos fariseus. Versículo 5, diz então que os fariseus perguntam: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Então essa é a pergunta deles. Eles mesmos caem nessa contradição. Eles perguntam por que eles não guardam a tradição dos anciãos. Perceba que eles identificam que essa era uma regra de tradição, e não da lei, e não da palavra. Então, se eles falassem assim, por que os seus discípulos não guardam a lei? Ok, faria sentido essa pergunta.
Mas eles mesmos estão identificando que isso não é lei, isso não é regra, isso é apenas uma tradição. E então a resposta de Jesus, primeiramente, é: não adianta adorar a Deus com hipocrisia. Versículo 6 ao versículo 8. Jesus então responde, vou ler novamente, que diz assim: Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Os fariseus, então, consideravam isso, o fato de lavar a mão, como ato religioso, e obrigavam todos a obedecerem essas regras. Gastavam mais tempo utilizando as suas mãos, lavando as suas mãos, do que utilizando elas para fazer algum bem. Não há nada de errado quanto à higiene, mas eles estavam usando, como eu já disse, de forma religiosa. E é por isso que Jesus responde a esse questionamento, citando o texto de Isaías 29:13, que nós lemos lá no começo do culto, onde o profeta Isaías está justamente acusando Israel de serem cegos espiritualmente. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esses eram os fariseus, e esses são os hipócritas, e esses são muitos falsos religiosos que vivem na igreja. Vivem uma falsa religião para se mostrar para as pessoas que são pessoas puras e religiosas. Vestem um terno e uma gravata, vestem uma saia, vestem toda uma roupa para se mostrar para as pessoas que são religiosas. Não há nada de errado em você vestir essas coisas, para deixar isso bem claro. E eu creio que no domingo a gente tem que vir sim com roupa de ver Deus, como eu costumo falar, uma roupa um pouquinho mais bonitinha do que normalmente a gente usa, para estarmos bonitos diante da presença do Senhor. No entanto, muitas pessoas utilizam esses preceitos, essas tradições, apenas para mostrar que são pessoas religiosas, apenas para honrar a Deus com os seus lábios, mas o coração está distante do Senhor. A ideia é mostrar que o povo de Israel temia mais os ensinamentos dos homens do que de fato a lei de Deus. E isso acontece muitas vezes dentro da igreja. Às vezes tememos mais os mandamentos dos homens do que de fato a lei do Senhor. Existiu um pastor que eu conheci, um pastor famoso na internet, que ele conta uma história de que ele foi pregar em uma igreja, ele foi convidado para pregar na igreja, e ele é barbudo, né? Muito mais barbudo que eu. E ele falou que ao pregar nessa igreja, assim que ele chegou no hotel da igreja, tinha uma gilete e aquela bique amarela que, para quem sabe, é terrível de fazer a barba com ela. Tinha uma gilete e um post-it dizendo assim: pastor, obrigado por estar aqui com a gente. Por favor, se você quiser pregar aqui, faça a sua barba. O que ele fez? Não fez a sua barba. Escreveu uma carta ao pastor. Disse: obrigado por me convidar aqui, mas se você tivesse me avisado antes de me chamar para pregar, era uma outra história. Ele conversou com o pastor e o pastor falou assim: mas é uma tradição, é uma regra da nossa igreja. Tá, a regra da sua igreja. Fique com a tradição, mas você deveria ter me avisado antes, para eu vir preparado então para isso. Não vou fazer minha barba assim de repente, só por causa da tradição de vocês. Nesse sentido. Então eles preferiram guardar essa tradição deles do que ouvir a mensagem de um pastor, a qual eles tinham chamado para pregar. E este era o coração dos religiosos aqui. Esse era o coração dos fariseus aqui. Preferiam guardar a lei dos homens do que guardar a lei de Deus. E é por isso que Jesus responde, continuando a isso, essa segunda resposta,
que a tradição, muitas vezes, impede de obedecer verdadeiramente ao Senhor. Olha o que ele diz, versículo 9 até o 13. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Deixa eu passar aqui. Foi? Não, peraí. Ok, agora foi. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. O que esse texto então nos ensina? Jesus está dizendo: olha, a lei de Deus, a lei de Moisés, é que você honre o seu pai e a sua mãe. E esta lei ainda é a única lei com promessa, de que se você honrar o seu pai e sua mãe, os seus dias serão prósperos. Então a lei é essa, a regra é essa. Mas o que eles faziam? Os fariseus, eles, para não ajudar o seu pai e sua mãe, eles pegavam um dinheiro que eles deveriam separar para ajudar o seu pai e sua mãe, que era uma regra judaica, que era que do seu salário, da sua ajuda salarial, você sempre tinha que guardar um valor para poder ajudar o seu pai e sua mãe. Então isso era uma regra judaica. Aí o que eles pegavam com essa oferta? Eu não quero ajudar meu pai e minha mãe. Talvez por briga, talvez por revolta. Então eles pegavam aquele valor que era destinado aos seus pais e entregavam como corbã, como oferta ao Senhor. E corbã era uma oferta que você não conseguia resgatar esta oferta. Então por isso o nome de corbã. O que isso significa? Não parece para nós, o que parece mais justo? Você pegar um valor que é destinado a honrar o seu pai e a sua mãe e entregar para o seu pai e a sua mãe, ou entregar como dízimo, como oferta na igreja? Para alguns, parece piedade você entregar para a igreja. Parece piedade você entregar no templo. E muitos fazem isso entregando como oferta alguma coisa que não deve ser entregada como oferta na igreja, mas deve ser usada de outra maneira. Deve ser usada para honrar os seus parentes. Vamos colocar da seguinte maneira. Imagine que você pegue todo o seu salário que você recebeu naquele mês. Todo o seu salário, você é um pai de família, você tem 3 filhos para você cuidar. Você pega todo o seu salário que você recebeu e você entrega para a igreja. É certo você fazer isso? Claro que não. Tem cara de piedade? Tem cara de piedade. Eu peguei tudo aquilo que eu tinha e entreguei para a igreja. O pastor dessa igreja que talvez até te obrigou a fazer isso, talvez fique até feliz com isso, né? Que vai poder receber um salário a mais. No entanto, vai ter cara de piedade, mas sua família que vai estar passando necessidade. Então, o que os judeus faziam? Não, esse dinheiro que eu poderia ajudar os meus pais, eu não quero ajudar eles. Eu quero entregar como oferta. E dessa maneira, eles estavam desonrando o seu pai e a sua mãe, só para mostrar para as outras pessoas o quanto ele é uma pessoa boa e religiosa. Aquela parábola que Jesus conta do fariseu que entregava as moedas e colocava aquelas moedas no gasofilaço, que eram algo de metal, mostrando uma por uma, colocando ali, para naquele cintilar, para que aquela moeda encostasse naquele metal e mostrasse para as pessoas ao seu redor que ele era uma pessoa importante. Era isso que acontecia com esses fariseus.
Eles pegavam um valor que era destinado aos seus pais, para honrar o seu pai e a sua mãe, e colocavam no templo, para mostrar para as pessoas ao redor o quanto ele era uma pessoa religiosa. No entanto, Jesus está dizendo, olha, vocês estão descumprindo uma lei para poder cumprir uma tradição. Vocês estão descumprindo uma lei para poder cumprir uma tradição de homens, só por temor a homens. Valeria muito mais a pena você pegar esse valor e honrar o seu pai e a sua mãe, do que você entregar no templo, simplesmente para se mostrar alguém religioso. Vamos falar um pouco mais sobre isso no final. E a terceira resposta de Jesus, então, que ele vai desenvolver mais versículos 17 e 23, é que o que contamina o homem não é o que vem de dentro, não é o que vem de fora, mas sim o que vem de dentro. Versículos 14 até o 16. Deixa eu passar aqui. Que diz assim, 14 a 16. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Novamente, Jesus chama a atenção da multidão para ouvir a sua conclusão. Nada do que você coma pode te contaminar, te fazer pecar, mas sim o que está dentro do seu coração. Sim, o que está dentro do seu coração. Ele vai explicar justamente isso para os seus discípulos nesse terceiro ponto, então não vou me atentar muito para esses versículos, que ele já vai explicar. Versículos então, de 17 ao 23. Jesus ensina, então, de onde vem o nosso pecado. De onde vem o nosso pecado? Versículo 17. Os discípulos, então, perguntam para Jesus. Versículo 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Eles consideraram, então, aquilo que Jesus disse como uma parábola. Então Jesus responde, versículo 18. Então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. Até aqui, por enquanto, depois vamos ver o restante. Primeira resposta de Jesus, então, é que se as pessoas prestassem a devida atenção sobre isso, não teria tanta heresia dentro da igreja. Se as pessoas prestassem atenção, vamos voltar aqui, se as pessoas prestassem a devida atenção sobre isso que nós colocamos aqui, não teria heresia dentro das igrejas. Irmãos, vamos tentar voltar aqui, tá bom? Ok? Vamos prestar atenção na palavra. O que contamina a sua vida não é a roupa que você veste. O que contamina a sua vida não é também a música que você escuta, nem o seu tipo de cabelo, nem o seu brinco. O que contamina a sua vida é o seu coração. E isso tem que deixar bem claro para as nossas vidas. O que contamina a nossa vida é o nosso coração. Romanos 1:24 diz assim: por isso Deus entregou a impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. O que contamina a nossa vida é o desejo do nosso coração. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Ou seja, Jesus quer nos ensinar, o que a palavra de Deus nos ensina, é que é por meio do nosso coração que nós pecamos. Então, se você veste uma roupa
indecente, o problema não está na roupa indecente. Aonde está o problema? Aonde? No seu coração. O que te motiva a usar esta roupa indecente? É o seu pecado de querer mostrar o seu corpo às outras pessoas. E é por isso que Paulo diz também das mulheres tomarem cuidado a usar joias e brincos, que algumas igrejas proíbem até mesmo o uso de joias e brincos, mas a ideia de Paulo é mostrar que muitas vezes as mulheres querem se mostrar com as suas roupas. O problema não está na roupa em si, mas o problema está dentro do coração. Pode ser que ela vista uma roupa decente, mas ainda assim, ela quer mostrar com uma extravagância ou algo parecido, simplesmente mostrar o seu coração. Muitas mulheres e muitas igrejas colocam a regra: as mulheres devem usar saia. Por quê? Porque é uma regra da igreja para a questão de decência. Mas quantas igrejas você vai por aí que colocam essa regra da saia e é pior ainda? Era melhor que a mulher estivesse usando calça, porque a saia é mais indecente do que a calça. Então o problema não está na vestimenta, mas o coração daquela pessoa. Uma pessoa quer colocar um piercing. Por que ela quer colocar aquele piercing? O piercing é pecado? Não, assim como o brinco não é pecado. Mas o problema é, qual é a motivação por trás disso? Por que ela colocar isso? Porque todo mundo está fazendo. Aí a resposta da mãe, né? Você não é todo mundo. Porque é bonito, porque eu gosto, porque não sei o quê, porque eu quero me mostrar, porque eu quero que aquela pessoa goste de mim. Temor a homens. Eu quero fazer uma tatuagem. Por que eu quero fazer uma tatuagem? Não é pecado em si fazer tatuagem, mas eu quero fazer uma tatuagem para me parecer com as outras pessoas, para que as pessoas gostem de mim, para que elas vejam que eu sou uma pessoa diferente. Então perceba que o problema está no nosso coração. O que motiva você a fazer estas coisas? Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? No entanto, vamos para a segunda resposta de Jesus. Versículos de 20 a 23, que diz assim. 20 a 23. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. É isso que Jesus responde. Então, isso é a segunda resposta, que dentro do coração da pessoa é que saem os seus desejos pecaminosos. Por exemplo, há algum problema em beber uma Coca-Cola, em tomar café? Não. Mas se eu beber 2 litros de Coca-Cola todos os dias, 2 garrafas de café todos os dias, tem problema? Sim ou não? Muito. Se eu tomar energético todos os dias, qual que vai ser o problema? Meu corpo não vai aguentar. Meu coração não vai aguentar. Né? Logo eu vou ter um piripaque, logo eu vou mostrar isso que dentro do meu corpo ele não está aguentando. Mas o problema não é só o resultado do meu corpo a isso. Mas o que me motiva a tomar café todo dia? Tomar muito café todo dia. Irmãos, eu sou uma pessoa que, como vocês sabem, né, amo muito café. Mas eu tenho que me controlar. E às vezes eu passo dias sem tomar café, porque eu percebo o quão viciado. Às vezes, tá? Não é sempre, mas às vezes eu passo dias sem tomar café, porque eu percebo o quanto vicia, e de fato vicia. Então o problema não está no café, mas o que motiva o meu coração
a tomar café. Se eu começo a me tremer, né? Não, porque eu preciso tomar. Se eu não tomar, eu não consigo viver. Isso já é vício. Independente, às vezes a gente acusa tanto um vinho, uma bebida alcoólica, mas com essas coisas também. Não há problema em comer qualquer coisa. Jesus diz aqui que ele purificou, neste momento, purificou todos os tipos de alimento. Então não há problema em você comer um porco, não há problema em você comer uma carne, não há problema em você comer essas coisas. O problema é comer demais, pois isso se torna em glutonaria, que é pecado. Comer demais em excesso é pecado do coração, porque você quer sentir prazer com a comida. A comida não é mais uma necessidade. A comida agora é um prazer que você não consegue controlar. Ao invés de você ter pouco prazer com aquilo que é necessário, você está querendo prazer ainda maior. O problema não é o dinheiro. Não tem problema em você ser rico e nem pobre. O problema, como diz Paulo, é o amor ao dinheiro, que é o princípio de todos os males. O problema não é o dinheiro. O problema é você amar o dinheiro mais do que você ama ao Senhor. Jesus descreve aqui uma série de pecados que procedem do coração do homem. Uma série de pecados que procedem do coração do homem, que a gente não vai ver um por um. Recomendo que você olhe com calma depois para cada um desses e analise qual que eu tenho pecado. Para os fariseus, ali na hora, né? E ainda bem que os fariseus não ouviram essa parte, mas Jesus falar essas coisas era uma ofensa, porque ele estava chamando os fariseus e todos ali ao redor, e chamando os discípulos de pecadores, porque todos nós somos pecadores. No entanto, o que nós devemos fazer diante de tudo isso? Eu devo olhar para este monte de pecado, essa lista de pecados, e dizer, não tem jeito para mim, não tem como eu mudar, não tem o que eu fazer. Pelo contrário, eu devo sim buscar a transformação do meu coração. E a transformação do meu coração não é seguir regras, não é lavar as mãos, não é lavar o meu corpo. Eu quero deixar de pecar. A gente acabou de cantar, né? Alvo mais que a neve, eu quero ser limpo, Jesus. A gente cantou essas músicas. Como que eu posso fazer para ser alvo mais que a neve? Tomar um banho? Não. Preciso mudar o meu coração. Eu preciso entender que um pecado, ele vem de dentro do meu coração, vem de dentro da minha mente, vem dos meus desejos. E como diz Tiago, os nossos desejos, eles se tornam então, e quando dá à luz, se torna então em pecado. O que eu devo fazer então quanto a isso? Eu devo fazer uma cirurgia no meu coração. Eu devo circuncidar o meu coração. E como que eu circuncido o meu coração? Romanos 10, de 9 a 10, diz assim: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa para a salvação. Perceba, talvez algumas pessoas até digam com a sua boca, não, eu creio em Jesus. Talvez as pessoas com a sua boca dizem, não, eu já confessei a Jesus. Talvez elas digam, não, eu creio em Jesus. Eu creio nele como meu Senhor e Salvador. Mas e o seu coração? O seu coração, ele de fato crê em Cristo Jesus para a justiça? O que transforma uma vida, o que limpa a sua vida da contaminação, é crer em Cristo Jesus de todo o seu coração e então confessar com a sua boca que Ele é o Senhor para a sua salvação. Mas muitas pessoas honram a Deus com os seus lábios,
honram a Deus com as suas atitudes, fazem coisas boas, seguem tradições que são tradições boas, como eu falei no início. Eu segui a tradição de ir na igreja todo domingo. Não lembro um domingo que a gente faltou. Não lembro, quando eu era criança, não lembro um domingo que a gente faltou. Se faltou é por causa de uma doença muito grave. Mas era uma tradição na nossa casa. No entanto, não adiantava nada essa tradição se o meu coração não estava circuncidado. Não adiantava nada essa tradição se eu não fosse salvo por Cristo Jesus. E muitas vezes os pais preferem o filho na igreja do que o filho ser salvo por Jesus. Eu prefiro meu filho obediente a mim do que obediente ao Senhor. E é isso que os fariseus estavam colocando. Vocês devem seguir as regras que nós impomos a vocês, mas não seguir de fato a lei do Senhor. Para concluir então, o evangelho autêntico deve ser experienciado com liberdade, compreendendo que o pecado surge do coração humano e não de regras impostas por homens. O evangelho autêntico deve ser experienciado com liberdade, compreendendo que o pecado surge do coração humano e não de regras impostas por homens. Quero concluir então, olhando para alguns versículos e fazendo algumas perguntas. 3 perguntinhas, vamos olhar então para alguns versículos. Primeiro, você realmente vive o evangelho ou uma tradição cristã ou uma religião cristã? Você realmente vive o verdadeiro evangelho? Efésios 4:1, Paulo nos diz o seguinte: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Viver de maneira digna do evangelho não é só ir para a igreja, não é só ser batizado, não é só ceiar, não é só escutar uma mensagem, não é só participar dos cultos. Viver de maneira digna do evangelho é muito mais do que isso. É lutar contra os seus pecados, é orar ao Senhor, é ler a palavra de Deus, por amor ao Senhor e não por tradição, mas porque você quer conhecer a Deus. Você quer ir para a igreja não por uma tradição, mas você quer ir para a igreja porque você quer cultuar ao Senhor com os seus irmãos, porque você quer demonstrar a sua gratidão a Deus pelo que aconteceu nessa semana. Você lê a Bíblia todos os dias, não porque te colocaram uma tradição, porque você segue um plano, mas porque você quer conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Você ora todos os dias, não porque você quer seguir uma regra de orar, mas porque você quer conversar e ter intimidade com o Senhor. Por isso Colossenses 1:10 diz assim: assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Viver de maneira digna do Evangelho é agradar ao Senhor em toda a sua vida, não só na tradição, não só nas regras que foram impostas, mas em tudo na sua vida, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isso é viver de maneira digna. Então, segunda aplicação, primeira aplicação é se você vive o Evangelho ou uma tradição cristã. Segunda aplicação é que ao invés de mudar de roupa, de roupagem, de característica da sua vida, mude o seu coração. Tiago 1:26 diz assim: se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião é inútil. O que Tiago está nos ensinando aqui, ele vai argumentar que todo o nosso pecado
surge do coração e é manifestado pela língua. Se você não controla nem a sua língua, significa que o seu coração não está circuncidado, não está salvo. Você não consegue nem controlar a sua língua. Como você pode dizer que você é religioso? Se você se considera religioso e não refreia a sua língua, você está enganando o seu coração. E a sua religião não vai te levar para lugar algum. Não adianta você trocar de roupa, mas o seu coração não foi transformado. Não adianta parar de fazer coisas, mas seu coração não está transformado por completo. Não adianta seguir uma tradição, mas o seu coração não foi transformado por Cristo. Por fim, terceira aplicação é que devemos então mudar o fundo do nosso coração. Não só a aparência, mas no que está no mais fundo do nosso coração. Por isso Colossenses 3, de 5 a 10, diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Vou ler novamente. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Quais são as coisas que pertencem à natureza terrena? Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, que vocês foram transformados, abandonem igualmente todas essas coisas: a ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se decidem da natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Antes de perguntar, então, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, pergunte, qual a motivação do seu coração? Se você quer fazer isso por vingança, se você quer fazer isso por ira, se você quer fazer isso por maldade, se você quer fazer isso por imoralidade sexual, por paixões, por maus desejos, por avareza, por idolatria, então não faça. Perceba, nós devemos mudar, primeiramente, o que está no mais fundo do nosso coração. E aí aquilo que acontece em nossas vidas, no dia a dia, vai sendo transformado dia a dia. A nossa língua vai sendo controlada. Nós não devemos só dar um tapa na nossa boca quando nós falamos alguma coisa errada. Não vai adiantar dar um tapa na sua boca. Ou como os americanos fazem, de colocar $1 num frasco, né, de vidro. Toda vez que fala um palavrão ou fala uma coisa errada, coloca $1 ali no frasco de vidro e aí vai controlando a sua língua. Talvez isso até ajude. Mas não vai adiantar nada se você não transformar o fundo do seu coração. E você só pode ser transformado pelo seu coração se for circuncidado pelo Senhor. Se permitir que Deus transforme o seu coração. Não é o que você come que te contamina, porque isso vai para o estômago. Mas o que te contamina é o que sai do mais fundo do seu coração. O evangelho autêntico, então, deve ser experienciado com liberdade, compreendendo que o pecado surge do coração humano e não de regras impostas por homens. Vamos orar. Pai querido, pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a vivermos o verdadeiro evangelho. Transforma o nosso coração, meu Deus. Nos tire a vontade de viver uma aparência religiosa, porque é muito fácil vivermos uma aparência religiosa. Quantas pessoas, ó Deus, já entraram na igreja, mudaram as suas vestimentas,
mudaram o seu jeito de agir. E em pouco tempo essas pessoas desistiram de estar dentro da igreja, de seguir a religião cristã, porque o seu coração não foi transformado. Ó Pai, muitas pessoas passam pela igreja crendo que o seu coração foi transformado, mas muitas vezes não foi. E por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor sonde o nosso coração, abra o nosso coração, arranque ele, ó Deus, do nosso peito, para transformar ele por completo, para deixarmos de viver uma vida religiosa falsa, para vivermos o verdadeiro evangelho autêntico, que é o evangelho de liberdade, não de libertinagem, mas de liberdade. Por isso, ó Pai, pedimos que cada um dos que estão aqui, ó Deus, a começar em mim, que possamos perceber se estamos vivendo uma falsa religião, se estamos vivendo para agradar homens, se estamos vivendo leis humanas, regras humanas, mas não estamos obedecendo ao Senhor por completo. Meu Deus, às vezes nós usamos nossos recursos apenas para mostrar para as pessoas que somos dizimistas, mas não usamos nossos recursos para ajudar o próximo, para ajudar quem realmente necessita. Ó Deus, muitas vezes nós estamos aqui na igreja cultuando ao Senhor, mas com a mente cheio de ira, revoltados, com inimizade, brigando com o irmão. Meu Pai, não adianta nada a gente viver esse falso evangelho, achando que somos santos, mas não estamos com o coração transformados. Por isso pedimos, meu Pai, transforme o nosso coração, transforme a nossa vida, arranque o nosso coração, para tirar toda a impureza de dentro dele, para que ele seja mais branco como a neve. Tua palavra nos diz que ainda que o nosso pecado seja vermelho como escarlate, o Senhor o tornará branco como a neve. E cremos nisso, ó Pai, que o Senhor e somente o Senhor pode transformar por completo o nosso coração. Somente Cristo Jesus transforma. É o que cremos, ó Deus. E pedimos que se alguém aqui, meu Pai, que não creu verdadeiramente em Ti, e o seu coração não foi transformado, eu peço, meu Pai, que o Teu Santo Espírito possa agir nesse coração, para ser transformado, não só de aparência, mas o seu coração, e confessar a Ti do mais fundo, mais profundo da sua alma, e ser verdadeiramente salvo pelo Senhor. Meu Pai, pedimos também que durante essa semana possamos refletir sobre o que aprendemos aqui. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana. Amém.